igreja tem que descer na olaria de Deus. A igreja tem que descer na olaria de Deus. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. A igreja tem que descer na olaria de Deus. A igreja tem que descer na olaria de Deus. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma experiência online e presencial. Você que está aí na sua casa, não sei como você está. Se você está com o celular na mão, se você está na frente da televisão, se você está com o celular e um fone de ouvido sentado numa mesa, não importa. Nós vamos colocar em pé e vamos cantar essa música. Vamos recordar, muitos de vocês que vão assistir não participam da nossa comunidade, mas aqueles que participam da comunidade vão se lembrar do tempo em que a gente cantava juntos essa música, e nós vamos fazer isso juntos, cada um na sua casa, eu aqui, e vamos lá, pessoal, é fácil a música. Todo mundo de pé. A igreja tem que descer na olaria de Deus. A igreja tem que descer na olaria de Deus. E desce. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. E desce. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. E de novo. A igreja tem que descer na olaria de Deus. A igreja tem que descer na olaria de Deus. E desce, igreja. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Amém. Essa semana eu estava refletindo sobre a perfeição. Eu estava me lembrando, eu estava lá com uma dificuldade no meu trabalho e estava me lembrando de quantas vezes eu ouvi pastores, ouvi em pregações, ou mesmo conversando em família, que a gente deve fazer o melhor, né? Que aonde nós estivermos devemos fazer o melhor, como cristãos, tanto o melhor para Deus, como o melhor naquilo que a gente está envolvido. E muitas vezes, essa expressão nos traz a ideia de que fazer o melhor é fazer perfeito, é sermos perfeitos naquilo que vamos fazer. E isso, embora tenha que ser o nosso ideal, dizer que estamos fazendo com perfeição é uma mentira. Isso nos traz ansiedade, nós não devemos nos preocupar com isso. Eu fiquei muito tranquilo quando eu entendi que o que Deus quer de nós é o nosso desejo de fazer o melhor, é o nosso desejo de alcançar a perfeição que vamos alcançar na vida eterna. Vamos fechar os nossos olhos agora e termos uma palavra de oração. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor nos dá uma nova chance. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa ser destruídos. Obrigado porque o Senhor nos levanta, ó Pai, quando estamos caídos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra novos caminhos, porque o Senhor nos ajuda a perseverar, porque o Senhor nos ajuda na caminhada quando queremos fazer o melhor, Senhor. Obrigado, ó Deus, que o Senhor nos aceita nas nossas imperfeições. Obrigado, Senhor, porque quando nós aceitamos as nossas imperfeições, ó Deus, nós nos compadecemos das imperfeições do nosso irmão, ó Pai, e também podemos ajudá-lo a se levantar e a caminhar, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por estarmos aqui hoje, e que a Tua palavra, Senhor, possa trazer refrigério para os corações,
no nome e pelo sangue de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos louvar ao nosso Deus. Igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada igual, não há nada melhor ao que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos
tomados por tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, que impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem sobre cada casa, sobre cada vida nesse momento. Desce, Senhor. Desce, Espírito Santo. Guia, restaura, renova. Visita, Espírito Santo, cada família. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. E chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Enche os nossos corações com a tua palavra, Senhor. Inspira, Senhor, a pastora Cristina, no nome de Jesus, o teu filho amado. Amém. Amém. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. Pai querido, quero agradecer pelas ofertas dadas neste altar. Consagramos todos os dízimos e ofertas dados pela IMA. Fazei que eu seja um dizimista consciente, que cada dízimo que eu der
seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, o reconhecimento de tua bondade. Sei que tudo que tenho vem de ti. Ajuda-me a dar com liberdade e justiça. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem dado. Saúde, paz, amor, prosperidade e nossos alimentos em nossa mesa. Gratidão por tudo, Pai, pela nossa vida e pela nossa família. Assim eu oro e agradeço, em nome do seu Filho amado. Amém. Graça e paz, querida igreja, povo de Deus, bendito seja Deus, por esse tempo maravilhoso em que nós louvamos ao Senhor, com louvores tão maravilhosos, que traduzem e nos dizem tanto, que o seu coração esteja nesse momento como uma esponja, para receber a palavra do Senhor, a palavra dEle, que o Senhor venha de maneira sobrenatural sobre as nossas vidas, manifestando o Espírito Santo dEle, para que assim nós possamos ser alimentados da palavra de Deus. Amém? Queridos, nós iniciamos na escola dominical um tema muito importante, o caráter cristão. Não perca essa oportunidade de estar ainda online às 10 horas da manhã. Hoje foi um tema maravilhoso. E hoje nós temos duas datas importantes que a gente celebra, né? A descida do Espírito Santo, o coração aquecido, de John Wesley, que nós já falamos algumas vezes, e depois eu vou enviar para vocês um link falando sobre a experiência do coração aquecido. E em meio a essas duas experiências, as experiências dos discípulos e a experiência de John Wesley, nós vivenciamos as nossas experiências com Deus, as nossas experiências com o Espírito Santo de Deus. Abra o teu coração para que o Espírito Santo possa fazer a obra na tua vida, na minha vida. Vamos abrir o nosso coração, vamos ter um coração ensinável, para que assim a obra do Espírito Santo possa ser a cada dia manifesta em nós, para que nós possamos então ser usados como instrumento de Deus em outras vidas, promovendo o ID, ID por todo mundo, anunciando as boas novas da graça. Amém, amados? Que a tua casa, que a tua família possa estar atenta nesse momento à palavra de Deus. E nós vamos então trabalhar sobre dois textos muito importantes que vão nos movimentar a entender toda essa questão de Espírito Santo. E nós vamos, antes de falar dele, nós não podemos deixar de falar de algo precioso que Jeremias escreve. O profeta Jeremias é aquele então que, movido por Deus, pelo Espírito de Deus, ele deixa algo para nós aqui muito importante. Vamos atentar à palavra de Deus. Jeremias capítulo 18, nós vamos ler de 1 a 8 por aí. Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas do oleiro. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor e disse: não poderei eu fazer a vós como fiz a este oleiro, como fiz a este barro?
casa de Israel, Igreja Metodista do Monte Alegre, povo de Deus. Diz o Senhor: eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós, assim somos nós, assim somos cada um de nós, nas mãos do Senhor. No momento então em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, eu posso levantar e posso derribar. Amém? Nós encontramos essa primeira passagem bíblica que nós vamos, neste momento, trabalhar, e depois nós vamos trabalhar em cima de uma outra. Que o Espírito Santo, que nós já cantamos e louvamos e clamamos, venha sobre nós, venha sobre mim, venha sobre você. Meus queridos, o pastor Eugene Peterson, ele escreveu algo muito importante. Ele escreveu sobre Jeremias o seguinte: uns escrevem melhor do que vivem, outros vivem melhor do que escrevem. Jeremias, escrevendo ou não, era o mesmo. Jeremias, o profeta, ele viveu num tempo complicado da história do povo hebreu, a queda de Jerusalém, o exílio babilônico, mas ele estava ali, foi usado pelo nosso Deus para anunciar os preceitos de Deus, para também denunciar aquilo que precisava ser denunciado. E nós, nesse tempo que estamos vivendo, né, um tempo tão difícil, um tempo tão conturbado, nós também podemos clamar a Deus que use a igreja, Senhor, para anunciar, use a igreja para, inclusive, denunciar aquilo que precisa. Porque nós não colocamos a nossa esperança em vão, nós colocamos a nossa esperança no Senhor. O povo daquela época pensava num retorno econômico. O povo daquela época estava corrompido, estava em meio às injustiças, em meio a imoralidade sexual, e essa questão desse meio em que eles estavam vivendo, né? Um contexto terrível, o governo oprimindo o povo, e a qualquer custo aquele povo estava se agarrando a qualquer coisa que falava, a mentiras, nas crenças fantasiosas, não aceitando então a palavra de Jeremias, inclusive ameaçando Jeremias de prisão e de morte. Bom, isso lembra a nossa atual situação, o nosso mundo, tantas injustiças, o nosso mundo corrompido, a corrupção, né? As guerras, a imoralidade sexual. Aliás, fazer um parêntese, mediante a imoralidade sexual, dia 18, nós orientamos, proclamamos, denunciamos, né, a questão da pedofilia, a questão da criança. E isso é muito importante, nossas crianças sendo vítimas nas mãos de homens, nas mãos de pessoas que, vamos dizer assim, elas rompem aquela criança de uma forma integral, não é? E dia 18 de maio nós marcamos então a violência contra as nossas crianças. Veja, a cada 3 horas, a cada hora, 3 crianças são abusadas no nosso país. Isso é muito sério. Então, queridos pais, mães, avós, tios, cuidem das suas crianças. Cuidem, não espere o 18 de maio, não. Cuide da tua criança em meio a esse mundo corrompido, em meio a essa imoralidade sexual. Cuide das crianças. Quando a criança dizer para você: eu não gosto daquele titio, daquele vizinho, amados e amadas, povo que cuida das suas crianças, deem ouvidos ao que a criança diz. É muito sério e muito triste tudo isso. Tudo isso então que vivemos em meio a esse mundo, em meio a essa sociedade que, assim como Jeremias, nós estamos vivendo. Nós precisamos de Jeremias, né, para
denunciar, para anunciar. Seja você um Jeremias na tua casa, na tua cidade, na tua rua, no teu trabalho. Que então outros Jeremias se levantem. Sejamos nós os Jeremias que precisam estar aí em meio a tudo isso que está acontecendo. Jeremias então, ele prevê a derrota daquele povo e isso deixou eles irritados. Os sacerdotes querendo enganar o povo, Jeremias, assim como Ezequiel, chama o povo à responsabilidade pessoal. Eles chamam o povo para mostrar que a religião era um relacionamento pessoal com Deus. Eles chamam o povo para mostrar que cada um é responsável pelo seu próprio pecado, buscando então arrependimento e obediência. E nos capítulos anteriores a esse que eu li, Jeremias fala para aquele povo mensagens de alento, mensagens de esperança. E ele fala também mensagens que vão mostrar para aquele povo que precisava mudar de vida. Muito bem. Nós então vimos e lemos aqui que como vaso, como um oleiro, o oleiro ele se coloca, né? O nosso Deus, ele se coloca como um simples oleiro que vem trabalhar nas vidas. Ele mostra para Jeremias, olha Jeremias, assim como esse oleiro está ali trabalhando aquele vaso, eu posso trabalhar na tua vida também, eu posso mudar todas as coisas. E então ele é levado a essa visão e ali ele é ensinado, né, que o tipo de barro, argila, aquele oleiro movimentando aquele barro, aquela argila, para transformar num vaso. E assim Deus faz conosco. Nós precisamos ser um barro que o Senhor possa trabalhar, amados. Às vezes nós estamos tão fora daquilo que é de Deus, que nos tornamos um barro de difícil acesso, de difícil, duro demais. A palavra de Deus diz que nós precisamos trocar o nosso coração de pedra, né, por um coração de carne. E Jeremias então é ensinado ali pelo oleiro. O oleiro é o Senhor, amado. É isso que a palavra está dizendo, esse oleiro que nos transforma, esse oleiro que nos muda. E é tão lindo quando ele fala, ele estava fazendo o vaso e de repente ele se estragou, e olha o que ele diz, ele tornou a fazer segundo o que lhe pareceu. É assim que o Senhor age nas nossas vidas. Nós queremos ser como somos. Nós queremos que o Senhor nos remodele, né? Mas não, Senhor. Mas aquilo que está em mim, deixa essa parte aqui. Não. O Senhor vem e faz de acordo com o que Ele quer. Você quer que o oleiro transforme a tua vida? Você quer que o oleiro, ele possa remodelar, fazer novamente a tua vida, para que você possa ser então um lindo vaso, né? A palavra de Deus coloca aqui, vasos de honra. Você quer ser um vaso de honra nas mãos do oleiro? Deixe que ele faça, deixe que ele trabalhe, deixe que o Senhor remodele, porque nós precisamos dessa remodelagem, nós precisamos desse agir do oleiro, porque somente quando ele vem, somente quando ele trabalha, aquele que ele faz de novo, é que nós então estaremos em condições de recebermos o Espírito Santo. Veja bem, nós precisamos entender que a igreja, ela se movimenta através do Espírito Santo. Nós, como igreja, alcançamos vidas através do Espírito Santo. E veja bem que John Stott escreveu, antes de enviar a igreja ao mundo, o Senhor enviou o Espírito Santo sobre a igreja. Entende? Antes de ele enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo sobre a igreja. É ele, é tudo por ele, né? Nós falamos recentemente, é tudo por ele.
é Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. E nós então encontramos John Stott dizendo isso. E nós vimos isso e vamos ver que é fato, que é real, que antes da igreja sair fazendo algo, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Primeiro louvor que foi cantado, o oleiro, né? A igreja tem que descer para a olaria de Deus. Nós, eu e você já desceu à olaria de Deus? Você já deixou o oleiro fazer em você aquilo que Ele quer fazer? Ou você está aquele vaso duro, que não quer saber, que acha que do jeito que está, está bom? Ou talvez, como ele falou também, o Carlos, a questão da perfeição, você acha que você já está perfeito? Amados, nós só vamos estar perfeitos quando nós formos morar na eternidade com Deus, se formos. Então pense bem nisso, deixa o oleiro trabalhar, deixa o oleiro fazer, refazer. Aquele que começou a boa obra é fiel até o fim. Nós precisamos então simplesmente nos render. Vem, oleiro, faz a tua obra. Faz a tua obra na minha vida, faz a tua obra na vida dos casais, na vida das crianças, na vida da igreja metodista do Monte Alegre. Oleiro, vem nos fazer. E se estragarmos, porque às vezes nós mesmos estragamos tudo, Ele vai pegar e vai reconduzir, vai fazer de novo. Aleluia por isso. Ele é o mesmo, Ele é o Deus que quer que todos se salvem. Por isso Ele diz que Ele só vai voltar quando o Evangelho chegar a todos, em todos os lugares. Amados, nós não podemos perder tempo. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo com aquilo que para você não, é assim, tem que ser assim, é do meu jeito. Deixa ser do jeito de Deus. Tome as suas atitudes, sim, em meio a tudo aquilo que você tem que fazer. Mas deixe o oleiro trabalhar a tua vida. E olha, como isso é tão importante, como isso é tão real, que, como John Stott disse, primeiro ele enviou o Espírito Santo à igreja. Amados, a igreja ela tem que estar sempre repleta do Espírito Santo. Não é o templo, somos nós. E para isso, nós encontramos, vamos dizer, o fato histórico. Nós estamos lidando aqui com a Bíblia, nós estamos lidando aqui com a história. Isso aqui não é prova científica que pega essa história e coloca num tubo de ensaio, não. Isso são fatos históricos, encontrados nos livros históricos, encontrado nos pais da igreja, que foram nos revelando, encontrado pelos discípulos do Senhor, pelos profetas do Senhor. E aqui então, nós vamos até Atos capítulo 2, veja bem, Atos capítulo 2, que fala da descida do Espírito Santo. Amados, o Senhor falou com os seus discípulos que era para eles ficarem em Jerusalém, até que ele pudesse derramar o Espírito Santo dele, e nesse dia acontece algo. Vamos ver? Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles precisavam ficar ali. Os romanos, o povo estava ali atrás querendo buscar aquele povo, querendo saber quem que era seguidor daquele Cristo. Então o Senhor falou com eles: fiquem lá no cenáculo, fiquem lá quietinhos. E aí aqui diz: todos reunidos no mesmo lugar. E é interessante que eu fico imaginando que eles deviam estar lá, pensando, que hora que ele falou que vai aparecer, que hora que ele vai vir? Nossa, já passou, nada dele aparecer. Mas eles não desistiram. Eles ficaram lá esperando. Obedeceram. Amados, nós queremos que as coisas do Senhor aconteçam, mas nós não somos perseverantes, nós não esperamos nele, nós esperamos nas pessoas, nós não obedecemos. Os discípulos ali então obedeceram, persistiram.
Não é isso que nós temos dito? Não desista, persista. E aí vem o que diz o texto que Lucas escreveu. Meus amados, Lucas escreve os atos, aquilo tudo que foi acontecendo. Lucas foi então o repórter da CNN, ou da Cultura, ou de qualquer outra. Ele foi ali escrevendo. E olha o que ele diz então, né? No mesmo lugar, de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu a casa em que eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Preste atenção no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia a falar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Você parou para pensar nessa frase? Quem tem o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Então aqui nós entendemos que primeiro ele enviou o Espírito Santo à igreja, para que assim a igreja, cheia do Espírito Santo, do poder. Para que poder? Por que será? Por que será que aqueles discípulos precisavam estar cheios do Espírito Santo? Por que será que a Igreja Metodista do Monte Alegre precisa estar cheia do Espírito Santo? Por que será que você precisa estar cheio do Espírito Santo? Para quê? Para anunciar. Amados, nós primeiro precisamos estar cheios, para depois irmos. Precisamos ser, para depois fazer. Nós invertemos essa ordem. Nós queremos fazer para depois ser. E quando nós fazemos antes de sermos, nós nos tornamos ativistas. Nós nos tornamos meros fazedores. Mas se nós formos primeiro cheios do Espírito Santo, aí sim nós iremos fazer, porque nós vamos estar cheios do Espírito Santo. E não tem quem resista ao Espírito Santo. Aliás, é importante nós sabermos que o simples fato de nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, já mostra que nós recebemos, porque ninguém confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, se não for uma pessoa que está com o Espírito Santo. Mas os discípulos aqui, eles já conheciam, eles já sabiam desse Espírito Santo, ele já tinha dito para ele que ele iria voltar, eles já estavam sendo ensinados, mas eles precisavam ser cheios. E foi o que aconteceu no livro de Atos. E é importante nós sabermos que eles só foram cheios, porque como vaso nas mãos do oleiro, eles permitiram ser trabalhados. Nós sabemos a história, já pregamos, já aprendemos na escola dominical, nos grupos de discipulado, nós já percebemos que esse Deus maravilhoso, ele pega cada um de nós, ele pegou aqueles discípulos, trabalhou aqueles discípulos, e é assim que ele faz, para que estando nós então repletos, cheios. Não tem como vazio de Deus, vazio do Espírito Santo, alcançarmos alguma coisa. Não tem como, por isso que nós precisamos orar. Por isso que nós precisamos estar na presença de Deus, falando com Ele: Senhor, me enche do Teu Espírito Santo, fala comigo. Pai, a minha vida não está fácil, mas o Senhor com Teu Espírito Santo vai me encher, porque eu estou aqui como um vaso nas mãos do oleiro. Você está como um vaso nas mãos do oleiro? E como é maravilhoso a gente perceber que a Bíblia não é um amontoado de histórias jogadas ao vento.
Uma puxa a outra. E essa profecia, esse Atos 2, essa descida do Espírito Santo se encontra lá no profeta Joel. O profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, diz que descerá sobre ti o Espírito Santo. Nós também cantamos aqui. E ali todos falariam, todos estariam cheios, jovens, velhos, todos cheios do Espírito Santo. Amados, algo tão importante, tão essencial para a igreja, tão essencial para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família, tão essencial para o andamento de um casamento, tão essencial para o andamento de uma família, a construção de uma família. Vocês acham que isso estaria aqui jogado como uma notícia de jornal que você vai lá? Não. Isso tem princípio, meio e fim. Isso tem um contexto histórico para que nós possamos então entender que essa descida do Espírito Santo está condicionada à nossa obediência, está condicionada ao nosso deixar Deus agir em nós. Jeremias denunciou que aquele povo estava acreditando em tantas coisas e que eles precisavam reconhecer Jesus como o único Senhor, reconhecer Deus como o único Senhor e Salvador. Assim como os discípulos reconheceram, assim como nós precisamos reconhecer que Ele é o Deus, que Ele é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a Trindade, que vem para transformar as nossas vidas. Sabem, vasos nas mãos do oleiro, cheios do Espírito Santo. Você já é um vaso de honra, cheio do Espírito Santo. Essa semana, conversando com uma determinada pessoa, nós falamos que a Igreja Metodista do Monte Alegre, não foi a pandemia que parou a Igreja Metodista do Monte Alegre. Pelo contrário, Deus é tão maravilhoso que, em meio à pandemia, Ele foi mostrando: agora vocês vão fazer assim. Agora eu quero que vocês sigam isso. Agora eu quero que vocês alcancem ali, aqui, usando pessoas para nos fazer caminhar. Cheios do Espírito Santo, precisamos. Amado, não se contente com a forma com que você já está. Você pode achar que você, como eu disse, está de boa. Tem muito mais. Tem muito mais para o oleiro fazer na sua vida, na nossa vida. E quando estamos então cheios desse Espírito, quando deixamos o oleiro trabalhar em nós, nos transformar em vasos perfumados, né? Nós somos o bom perfume de Cristo, eu não falo sempre. Nós podemos sair em liberdade. Em liberdade. Meus queridos, nós brasileiros temos liberdade para anunciar as boas novas. Nós, os brasileiros, podemos entrar numa casa com a permissão do dono da casa. Podemos estar na igreja quando tudo pode estar presencial. Podemos falar de Jesus nesse meio de comunicação. Meus queridos, a igreja primitiva, que começou aqui em Atos 2, aquele povo precisava ir de casa em casa. Pensa nisso. Não podia estar presencial, não. Eles iam de casa em casa falando desse Deus maravilhoso. E as pessoas se convertiam. E essa semana eu pensei em algo também no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu cartas. Pensa para você ver. Pense nisso. Ele escreveu cartas. E essas cartas chegavam de navio até as igrejas. E aquele povo estava ali esperando, vamos ver o que vai chegar para nós. E aquele povo se reunia e lia-se aquela carta. E aquele povo ficava com o coração aquecido, cheio do Espírito Santo, através de uma carta. O que nós vamos esperar para ser cheio do Espírito Santo, meu querido?
Nós só podemos esperar uma coisa, a volta de Jesus. Mas para Jesus voltar, nós vamos subir. Você está preparado para subir? Precisamos ser vasos, cheios do Espírito Santo, cheios, transbordando. E aí o discípulo João escreve, né? O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Santo de Deus. Você já nasceu? Você já nasceu do Espírito Santo de Deus? Porque nascer da água é o batismo. Nós batizamos. A água é o elemento principal para o batismo. Sem ela, seja derramada, seja aspergida, seja por imersão, é a água. Mas o batismo do Espírito Santo, quando nós cremos, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como eu disse, ninguém confessa se não for pelo Espírito Santo, mas nós não podemos ficar só nesse patamar. Nós temos que mergulhar nas águas do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Foi o que nós cantamos. Seu coração anda cheio de quê? Seu coração anda cheio de que tipo de situação que a sociedade tem oferecido? Que talvez amigos te ofereçam. Seu coração está cheio de quê, casal? Seu coração está cheio de quê, pai, mãe, cuidador, idoso, adolescente, jovem? Coração está cheio de quê? Aqueles que são nascidos de novo reconhecem esse vento. Venha, Espírito Santo. A igreja cresceu através de cartas. Em plena pandemia, não temos o culto presencial, estamos online. Imagina Paulo com essa ferramenta, o que ele teria feito então? Mas ele fez aquilo que era para ele fazer. E ele não desistiu, porque ele foi forjado nas mãos do oleiro. E o oleiro encheu Paulo, encheu João, encheu Lucas, encheu Filipe, e foi enchendo Timóteo, e eles foram então anunciando, pregando. Ah, meus queridos, nós não precisamos ver para crer, nós precisamos apenas crer que esse Espírito Santo derramado em nós. Veja o que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Ora, o Espírito Santo, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Paulo estava falando isso para a igreja de Corinto, estava vivendo uma situação, e ele escreve e fala, por cartas. Ele não podia estar presencial todas as vezes. Aliás, em alguns lugares ele foi uma vez só. Mas ele deixou ali, para que aquele povo pudesse ouvir por alguém que leu para eles, e aquela igreja firmava, persistia, por cartas. Paulo também escreveu aos Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Nós cantamos também o ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar, para te encontrar. O oleiro vem sobre as nossas vidas para nos encontrar, para nos refazer como vasos nas mãos do oleiro. Atos 2:38, Pedro. Porque o que acontece? A igreja recebe o Espírito Santo e Pedro vai falar desse Jesus maravilhoso, até que as pessoas confundem, acham que eles estavam embriagados, porque eles estavam falando nas línguas de cada país ali naquele momento, né? Nós temos a questão do dom de línguas, mas ali naquele momento eles estavam falando glossários, né?
Mas aí eles não entenderam como que ele pode estar falando na língua do outro. E aí, vocês estão embriagados, e Pedro fala que não. E olha o que interessante que ele fala, né? Que ele fala com aquele povo: arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Pedro, em meio ao seu primeiro discurso, que, diga-se de passagem, muitos se converteram, ele fala com aquele povo: vocês precisam se arrepender para ser batizado em nome de Jesus Cristo, e aí vocês vão ter o perdão dos pecados e vão ser cheios do Espírito Santo. Percebe que nessa frase, nesse versículo que Pedro escreve, está resumido uma caminhada cristã. Perceba isso, ó. Arrependam-se, cada um, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados, e receberão o Espírito Santo de Deus. Veja como funcionam as coisas, como que Deus age. E nós queremos pular etapas. Lembra? O Senhor primeiro entregou o Espírito Santo para depois a igreja ir. Receba nessa noite, meu querido, o Espírito Santo, para que junto com a igreja do Monte Alegre, você possa ir, você possa fazer a missão, você possa ser um discípulo, uma discípula do Senhor. Pense bem, você já se arrependeu? Jeremias foi chamado para mostrar para aquele povo que a religião era algo pessoal, que eu precisava de me arrepender, que aquele povo precisava de se arrepender, e em arrependendo, o Espírito viria e refazia aqueles vasos. O Senhor nos chama de vasos nessa noite. Como anda você como um vaso? Um homem cheio do Espírito Santo não é mais o mesmo homem. Uma mulher cheia do Espírito Santo não é mais a mesma mulher. Uma família cheia do Espírito Santo não é mais a mesma família. Mas nós precisamos então permitir que esse oleiro trabalhe na tua vida, trabalhe na tua família, seja você, seja aquele que dá o passo na tua casa para mudar as circunstâncias através da tua vida. Talvez você esteja esperando o outro, Deus fazer o trabalho dele no outro, mas ele precisa fazer em você, em nós, para que outros sejam alcançados, meus queridos. Não permita que você seja um barro que não tem como ser modelado. Deixa Deus fazer a obra na tua vida, para que o Espírito Santo seja derramado sobre você, para que o batismo do Espírito Santo faça parte da tua vida. Amado, não seja um cristão, uma cristã que pense: para que eu preciso ser cheio? Nós estamos falando, você precisa ser cheio do Espírito Santo, para que os seus valores, para que o seu caráter em Cristo seja forjado. Como está o seu caráter? Deixa Cristo forjar esse caráter, para não sermos mau caráter, mas para termos um caráter de Cristo forjado em nós. Como é maravilhoso sabermos que temos um Salvador, temos um Deus que se preocupou tanto conosco. Ele enviou seus profetas, como lemos Jeremias, ele enviou outros profetas, mas por fim ele enviou o Filho dele, e esse Filho morreu na cruz, e esse Filho deixou para nós o Espírito Santo, porque ele disse para os seus discípulos que eles não precisavam se preocupar, que ele ia subir, mas deixaria o Espírito Santo. Ele age na terra até que Jesus volte. A experiência de John Wesley, do coração aquecido. John Wesley pregava já, mas ele de repente se deparou com algo na vida dele. E ali ele foi trabalhado. Ali o Espírito Santo derramou sobre ele. Você quer ser um Jeremias na sua geração?
Você quer ser um Paulo, um Pedro, um Lucas, um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo? O tratamento do oleiro está aqui nessa noite, meu querido. E o que você vai fazer, aí onde você está, é abrir o teu coração. É dizer para o Espírito Santo: vem Espírito Santo, sopra na minha vida, sopra na minha casa, vem Espírito Santo de Deus e opera aqui os teus sinais, eis-me aqui. Faça isso aí, meu querido. É tempo de ser trabalhado pelo oleiro. Deixa o oleiro trabalhar na tua vida. Não resista ao oleiro. Deixa ele fazer. Deixa ele te reconstruir, te reconduzir, te transformar numa pessoa melhor, num cristão verdadeiro, que crê que somente Jesus é o único Senhor e Salvador. Creia que esse oleiro pode agora, nesse momento, trabalhar na tua vida. Pense nisso. Fale com Ele. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Seja esse vaso novo. Seja esse vaso nas mãos do oleiro, para que esse oleiro venha e encha você do teu Espírito Santo. Lembra, você precisa estar cheio, para depois você sair para fazer a missão. Estando cheio do Espírito Santo, pastora, eu vou ter alguns problemas? Vai. Estando cheio do Espírito Santo, eu vou passar dificuldade? Vai. O mundo teremos aflições, estamos vivenciando uma dificuldade aí. Mas cheios do Espírito Santo, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos reconduzir e nos colocar aonde Ele quer. O vento sopra aonde Ele quer e nós não vemos, mas o vento sopra, o Espírito Santo sopra neste lugar, sopra na tua casa, sopra na tua vida, na vida da tua família, fazendo com que você transborde desse amor de Deus por vidas, pela tua família, pelos teus vizinhos. Glórias sejam dadas ao Senhor. Deixe o oleiro reconduzir o barro e dar a forma que Ele quer dar. Seja autêntico, transparente, para que esse oleiro possa te trabalhar. Renova, Senhor, as nossas vidas, toca as nossas vidas, refrigera, afasta toda a treva, porque aquele que começou a boa obra na igreja que primitiva, Ele é fiel para cumprir até o fim, até quando Ele voltar. Ah, meus queridos, que nesse momento você possa se colocar aí. Assim como no início do culto, o Carlos pediu para que você se levantasse, a igreja tem que descer na olaria de Deus, que seja agora esse tempo, depois dessa palavra de Jeremias, depois de saber que vaso novo precisa ser cheio do Espírito Santo, que você receba nessa hora, esse Espírito Santo te transformando. Pai, bendito seja Deus, bendito seja porque nós tivemos hoje a Tua revelação, a revelação da Tua palavra, nos direcionando, nos mostrando que precisamos ser vasos nas mãos do oleiro. Vem oleiro sobre cada vida, vem oleiro sobre cada família, alcança, Senhor, esses que estão conosco neste momento, alcança aqueles que vão ver o culto depois. Pai, renova, remodela, faz do jeito que o Senhor quer. Pai, tira de nós, quando nós intrometemos naquilo que o Senhor quer fazer em nós, queremos que prevaleça a nossa vontade e não a Tua vontade sobre as nossas vidas. Vem, oleiro, vem sobre cada casa, sobre cada família, e assim, Senhor, com os vasos refeitos,
as nossas vidas refeitas pelo oleiro. Pai, esse mesmo oleiro vem nos encher, vem soprar, vento impetuoso sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas igrejas, sobre esta cidade nesse tempo tão difícil. Pai, que tudo isso possa ir sendo solucionado. Vem Espírito Santo, joga fora todo o impedimento dessas vacinas chegarem a todos os brasileiros. Oh Senhor, toma aqueles que estão enfermos, toma, Senhor, nas tuas mãos. Oh Pai, entra com teu Espírito Santo de cura, que o Espírito Santo possa curar, através inclusive do tratamento da minha irmã que começou essa semana, que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida dela, sobre a vida da Pierina, derramado com poder e graça, porque Ele ama cada um de nós. Sobre a tua casa, que as bênçãos sejam derramadas sobre a tua casa, sobre a tua posteridade, sobre os filhos dos teus filhos, aqueles que já têm netos, que as bênçãos sejam derramadas através do oleiro, através do Espírito Santo, o nosso Espírito Santo, Consolador. Em nome de Jesus, nós oramos, nós cremos que o Senhor, durante esta semana, vai entrar nas casas como oleiro e vai tratar cada vida, e vai derramar teu Espírito Santo. E assim, nós poderemos viver uma semana em tratamento, em transformação, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que assim seja. Nós louvamos e adoramos o Senhor nesta noite. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que as bênçãos do oleiro maravilhoso, Pai, o oleiro Jesus Cristo, o oleiro Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, nossas famílias, e que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, sobre os enfermos, sobre as casas, sobre as vidas, sobre a nossa semana. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada vida, cada família, cada criança, cada jovem, cada velho, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Deus abençoe.